Subara Show. Sejam bem-vindos a um novo episódio do Subara Show, e hoje eu não sou o Mário, sou o Marcelo, e eu diria que esse episódio, como diz o meme, é digno do This is Cinema. E para falar desse episódio aqui, falar desse assunto, né, do que você já deve ter visto aí na thumb, eu tô aqui com ele, o Seiji. Aqui é o Seiji e prepare-se para algumas surpresas, mas eu acho que não. Exatamente, vamos ver o que vai surpreender a galera, né? E aí hoje a gente vai falar do quê? A gente vai falar daquelas cenas mais impactantes que nos marcaram nessa nossa trajetória aí com animes e mangás, né? Mas aí a gente não vai focar assim só impactante porque, sei lá, uma cena de luta, ou uma morte, ou um momento emocionante. Vai ter de tudo. A gente não sabe o que cada um vai escolher, a gente tem uma ideia. E vamos falando aqui um pouco sobre esses momentos especiais que eu acho que é uma das coisas que faz o anime ser tão bom, né, Seiji? Cara, sim, cada um tem o seu gosto, mas assim, a graça de assistir anime é a gente poder lembrar com carinho alguns momentos que a gente viu e a gente foi pego de surpresa. Depende do momento que você tava assistindo também, sua condição de momento, ela vai lembrar bastante com carinho. Alguns momentos, assim, eram bons mesmos e outros eram só marcantes naquela época, mas se você for rever, você vai ter uma surpresa. É verdade. Eu diria que são aqueles momentos que, assim, às vezes você esquece o anime todo, mas se lembra daquela cena que você fala, pô, eu não lembro os detalhes da trama, eu vi faz 15 anos esse anime, mas aquela cena é muito foda por causa disso. Ou é a cena que vai ser gostar muito de um personagem, ou odiar muito um personagem, né? Exatamente. Não lembro nada do anime, só lembro daquela cena. Beleza, ok. Seria um bom nome também pro cast. Então vamos começar, Seiji, manda aí o seu primeiro. A gente, só pra o pessoal entender, a gente escolheu 5 cenas cada um. E aí a gente vai intercalando aqui. E, obviamente, como a gente vai falar de cenas importantes de animes, esse cast vai ser recheado de spoiler. Então, assim, se você não quer saber de spoiler, tá com medo, recomendo você primeiro ver os animes, porque a gente só tá trazendo anime bom, eu acho. E segundo, pula o trecho de alguma parte que é um anime que você ainda tá vendo ou que você ainda quer ver. Mas fiquem cientes que vai ter spoilers, tá? Não dá pra evitar nesse caso, beleza? Bom, bora lá então, Seiji, manda aí o seu primeiro. Vou falar de um que me impactou muito mais no mangá, mas eu esperei muito pra ver isso numa animação. No caso, veio num OVA. Que é do Tsubasa Reservoir Chronicles. Que é o arco de Tóquio. O arco de Tóquio ali tem um plot twist dos mais incríveis que eu já vi em mangá. Ele é absurdo o plot twist dele, na minha opinião. Porque assim, o Tsubasa, ele é uma obra da Clamp, né? Que celebra várias obras da Clamp. Por quê? Porque tem vários personagens que aparecem. Então lá tem o Choran e a Sakura, um Choran e uma Sakura, né? Que estão viajando por dimensões, porque a Sakura perdeu suas memórias. E aí tá todo mundo viajando. Então ela, o Choran, mais um monte de gente. E chega no arco de Tóquio, que é uma dessas dimensões. E o que é revelado, assim, spoilers. Durante essa viagem você tinha o Shaoran. O Shaoran, ele não tinha poderes mágicos, nada disso. Ele só conseguia dar chute. Ele só tinha um olho, também o outro olho era artificial. E no meio de todo esse desenrolar, a história acaba aparecendo um segundo Shaoran. E assim, quem é esse cara? O que tá acontecendo nessa história toda? Do nada, né? E aí a gente tem um plot twist desgraçado. A gente percebe assim que aquele Shaoran que acompanhava a pessoa durante a viagem toda não era o verdadeiro Shaoran. Era um clone. O verdadeiro Shaoran estava aprisionado. Ele conseguiu se soltar, conseguiu aparecer lá no arco de Tóquio. E a gente descobre que o outro Shaoran era um clone do Shaoran verdadeiro. E que na verdade ele era o vilão. Ele se tornou o vilão. E cara, assim, é uma maluquice a história que tá acontecendo. Porque assim, porra, aquele cara que a gente tá acompanhando, que tudo bem, não tem poder mágico, não tem nada disso, só dá chute e tudo mais, cara. Mas ele era o companheiro de viagem principal, era o protagonista da história. E de repente muda o protagonista. E o protagonista que acompanhava, no fim, acaba virando um vilão, cara. E, porra, que história é essa? Cara, é muito surreal, né? Eu não vi o OVA, mas eu li, né? Tsubasa completo também. Assim, não tem nada. E não é aquela coisa que você fala que é um deus ex machina, né? Que assim, foi colocado só pra resolver a história. Depois vai ficando claro que realmente era algo que tava dentro ali do que elas estavam planejando, mas é muito surreal. Eu gosto muito do plot
forte, né, de Tsubasa, já falei isso no cast de Clamp. Você fica só, pô, legal, quero ver eles juntando ali as penas, né, que cada pena representa uma memória da Sakura, quero ver como é que vai ficar, como que é a história do Kurogane e do Fai, que são os dois que acompanham ela, e o Shaoran, quero entender como que vai resolver a questão da relação do Shaoran com a Sakura, já que o relacionamento que eles tinham foi perdido, porque era a condição para ele poder viajar entre as dimensões, né, entre os mundos, e é aquilo, você já tá satisfeito, pelo menos era o meu caso. Então, eu já tô satisfeito, eu quero essas resoluções, isso aqui já pra mim já é uma história que é interessante o suficiente pra eu acompanhar até o fim. E do nada, pô, tem outro Shaoran, o seu protagonista na verdade não deveria ser o protagonista e você não sabe o que tá acontecendo. E eu lembro que eu li o final muito rápido, porque eu falei, mano, eu preciso entender que diabo é isso, da onde, sabe? Porque realmente é muito surpreendente. Apesar de que, considerando que são muitos mundos, com vários personagens da Clamp ali, faz sentido ter mais de um personagem, né? É que você não pensa nisso quando você tá lendo, então acho que por isso que pega, né, a surpresa. Pois é, uma maluquice, cara, que te pega, assim, você tá empolgado na história, acompanhando direito, e de repente, pum. E como foi pra você ler até o final, depois disso? Cara, Tsubasa é difícil pra caramba pra acompanhar. Tem muito plot twist, muita teoria da conspiração que vai embrulhando e você tem que acompanhar junto o Holic em certo momento depois. Mas eu gosto. Não, é bom, Tsubasa é bom. Esse é um momento, assim, chave da história. Então, quem já viu Tsubasa sabe, né? Mas pra quem não viu e não liga pra spoiler, assim, isso acontece lá na frente. Então, assim, leia, veja o que acontece, porque vale a pena. É uma homenagem, né? Tsubasa é uma homenagem a toda a carreira delas, um mangá muito bom. E acho que esse é o momento principal, né? O momento principal da obra. Acho que é o ponto de virada, né? Exatamente. Eu decidi pegar um momento que talvez seja óbvio, talvez nem tanto, porque não acho que é o melhor momento da obra, tá? Mas, assim, é um momento que me marcou, porque acho que foi a primeira vez que eu fiquei impactado, assim, que eu falei, caramba, e não só eu, as pessoas estavam comigo vendo uma cena de anime, né? Eu era criança ali, tava na casa de um vizinho, a gente tava vendo um VHS, né? Pra quem é velho aí sabe que é VHS. Com uma gravação de episódios do Dragon Ball Z. E era qual episódio? Era o final da Luta do Céu. Final da Luta do Céu que eu nunca tinha visto até aquele momento. E tem todo aquele rolê do Goku, né, morrer. Ele se deixa, né, na verdade, assim. Dali ele coloca todas as fichas no Gohan, né, na força do Gohan. Eles deixam morrer e aí o Gohan começa a luta lá, começa subestimando o céu, não sei o que. Mas aquela cena final, cara... Eu lembro, assim, tava eu e mais 4 ou 5 meninos, assim, assistindo, e todos não conseguiam piscar, não conseguiam respirar, assim, tipo, prendendo a respiração pra ver aquela cena do Gohan com o braço só, soltando o golpe final no céu e a alma do espírito, né, do Goku atrás dele ajudando. Cara, aquilo... é uma coisa que me arrepia até hoje, toda vez que eu revejo. Quando eu li o mangá, também me arrepiou, porque foi a primeira vez que eu falei, mano, assim, como um negócio pode ser tão foda, como eu posso estar me importando tanto com esses personagens e tá tão envolvido na história de ficar aqui torcendo, caralho, vai, mata ele, não sei o quê, vai, pô, o seu pai tá com você. Eu lembro muito da sensação, sabe? E aquela coisa meio torcida de futebol, quando terminou que o céu perdeu, todo mundo, caralho, aê, porra, vai, Gohan. Então, eu tenho uma memória muito afetiva dessa cena e foi a primeira vez que eu fiquei muito arrepiado vendo anime. E assim, cara, eu gosto bastante dessa saga. Acho que é a minha saga favorita do Dragon Ball Z. Minha também. É assim, aqui eu não gosto da saga do Buu. A saga do Buu, sei lá, pega o Majin Buu gordão daquele jeito, brincalhão, assim, pô, ele é uma ameaça séria? Não sabia. Já a do Céu, ela tem uma construção até interessante, bem confusa, de viagem do tempo e tudo mais, né? E acabou gerando o Céu, né, pra ter um vilão mesmo fodão, de risco, que tem a habilidade de todo mundo, né? Tem a capacidade de regeneração do Piccolo, golpes do Vegeta, do Goku, do Freeza, né? E de outras pessoas também ali. Foi um vilão difícil. Primeiro porque ele é muito cerebral, muito arrogante, forte pra caramba. Cara, e pra matar ele, precisou de todo mundo ali. Todo mundo ali ajudando ele, atrapalhando ele lá no final, no Kamehameha disputado entre o
Gohan e ele mesmo, Vegeta soltando um golpe final, Goku do céu dando apoio moral lá pro Gohan pra lançar o golpe mais forte. Aquela cena foi legal pra caramba. É, demais. E é o que você falou, assim, eu acho o arco do Freeza mais bem escrito, assim, o roteiro do arco do Freeza eu acho melhor, até porque é um arco que ele dura muito tempo, né, desde o começo ali do Z, mas o arco do Cell, ele também me pega mais. Eu acho que os personagens são mais interessantes, principalmente os coadjuvantes, sabe, 18, 17, 16, né, o próprio Gearo, né, em compensação, o Ginyu, a força especial Ginyu não faz muita coisa. O legal é que, assim, quando a gente pensa em Guerreiro Z, você pensa na abertura da Dragon Ball Z, você pensa o quê? O Guerreiro Z, aquela imagem final, sabe, quando termina Xalá, Red Xalá, com todos eles alinhados. O conceito de Guerreiro Z, ele é esse torneio do céu, porque não tem nenhum outro momento na obra que todos eles se juntam, sabe, pra enfrentar um vilão. Contra o Freeza, um monte já morreu ali contra o Vegeta, estão lá com o Sr. Kaiô, e mesmo no arco do Majin Buu, eles não se juntam dessa forma, né, vai acontecendo coisas separadas. Então, ver todos eles lá atacando e o céu não cai, e aí precisa não só deles, mas do Gohan despertar uma força que, desde o começo da saga Z, o Goku falava, pô, ele é um cara que tem um potencial maior que eu. E eu acredito nele, acredito tanto que eu tô me sacrificando porque ele vai salvar a Terra. É assim, de arrepiar, sabe? Não tem como, é uma cena muito foda, né? Lembrando que antes tinha a cena do Android 16 também, cara, ele morrendo, cara, foi bem impactante, sabe? E aí vai construindo tudo até chegar esse final. Sim, se vou começar a falar, né, pô, no mesmo arco tem o Kikoho do Tenshinhan pra evitar o céu ficar perfeito. Aquilo também é, nossa, de arrepiar. Inclusive, Tenshinhan, o melhor humano de Dragon Ball, e isso não está aberto a discussões. Tenshinhan, o melhor cara que sabe soltar um golpe triangular e vira um quadrado no chão. Exatamente, pô, o cara não teve aulas ali de geometria. Não sabe, né? Eu sempre me perguntei isso também. Manda aí o seu segundo Sage. Cara, meu segundo, eu vou falar assim, teve 2 momentos que eu assisti anime que eu chorei, mas muito. Os 2 do mesmo anime. Um por causa de uma rena, outro por causa de um navio. Eu acho que sei que anime é, hein? E eu vou falar do navio. Não tem como, é One Piece. Despedida do Mary. Cara, aquela cena... Putz, o problema não é só a cena toda. Quando ele tocou Dear Friends, uma música de encerramento de One Piece, nossa, aquilo me derrubou, cara. Assim, não faz isso comigo não, Toei. Explica aí pra quem não viu One Piece, né? Tá no Afeganistão, quem que é o Mary? One Piece todo mundo já conhece, né? É o do Luffy, o pirata que estica e tudo mais. E durante a viagem inicial deles, eles tinham um navio, o Mary, né? O Mary é um navio um pouco pequeno, que tem uma carranca de um carneiro. Ele foi acompanhando a viagem toda, assim, então da East Blue, depois com a saga de Alabasta, depois Skypiea, e finalmente chegou a 4ª saga, que é a saga de Water 7. E assim, quando começou a Water 7, o Mary já tava meio que condenado, porque ele estava muito quebrado e tudo mais. Aí tinha toda uma discussão de que precisaria trocar o Mary, que o Mary ele já não tinha mais conserto, ou o Sop ficou bravo, assim, né? Porque ele é um companheiro, não pode largar ele, assim, né? Tem que ter um jeito. E no fim eles acabaram sendo convencidos. O Mary vai ter que ir embora, né? E aí teve algum momento aí durante a parte final, a metade do Water 7, né? Que o Mary acabou sendo quebrado, jogado no meio do oceano ali, porque tá vindo uma onda gigante e a Robin no meio do caminho foi sequestrada e tudo mais, né? E aí teve toda uma jornada ali pra resgatar a Robin e tudo mais, enfrentou o CP9 e no final temos o Mary, né? De volta. E o Mary, assim, ele vai... Não teve mais jeito. Ele vai ter que tem que fazer a despedida dele. E o que eles fazem? Eles fazem uma despedida viking. Eles tacam fogo no Mary. E assim, nesse momento, quando tá lá o Mary pegando fogo, a gente ouve a voz do Mary. Mary falando, a gente ouve a voz dele, né? E ele se despedindo de todo mundo, pedindo desculpas por não ter conseguido levar o pessoal mais longe. E todo mundo pede desculpa, principalmente o Luffy. Pede desculpa porque ele que foi incompetente, sabe? Desculpa por ter quebrado ele, tudo mais. Desculpa porque o Sop não foi capaz de consertar o suficiente. Desculpa por tudo. Que o Mary é um bom companheiro. E o Mary dizendo que é feliz pra caramba, né? E assim, quando eu tava começando a pegar fogo, principalmente no anime, a gente pega as lembranças, né? De todo mundo durante todos os arcos, de momentos com o Mary. E aí, cara, vai todo mundo chorando, todo mundo triste, lembranças tristes. A Mary falando e se despedindo, dizendo tchau. É muito triste, assim, pra quem acompanhou o anime todo, chorar por causa de um barco, cara, assim, é estranho, mas assim,
É comovente. Cara, não tem como, né? Eu acho que pra todo mundo, quando você fala, pô, chorei por causa de um barco, a pessoa, você tá me tirando, né? Mas é exatamente isso. A construção toda do Merry, até chegar a esse momento, ela é muito pesada, né? De você, realmente, ele é um companheiro e não sei o quê, e tem toda a relação dele, especialmente com o Usopp, porque o Merry, ele é um presente do par romântico, né, do Usopp. Quando tem toda essa briga, né, tipo, todo o arco do Usopp nessa saga de Water 7 Enies Lobby é justamente em relação ao Merry, ao Luffy. A hora da despedida, você fala... Porque mesmo quando o Merry é condenado, quando eu vi a primeira vez, eu falava, não, acho que vão dar um jeito, sabe? Vamos fazer alguma coisa pra resolver isso. E não, assim, tem que ter aquela despedida, aquele momento é um momento de passagem, né, pro bando de Chapéu de Palha, assim. Esse arco todo, eu acho que é um arco onde o Chapéu de Palha ficam sérios, sabe? É o momento de, isso aqui parou de ser uma brincadeira pirata, agora a gente, infelizmente, perdeu um companheiro, a gente passou por mó perrengue, então a morte do Merry, eu acho que ela também representa isso. E, cara, a música que eles escolheram, que é a Dear Friends, que é espetacular, ela é perfeita pro momento. Eu também não pensei que ia chorar por um barco, chorei por um barco. Inclusive, eu lembro que uma vez tava vendo e a minha irmã tava perto muitos anos atrás, e aí eu fiquei, tipo, dando aquela olhada pro lado pra ela não ver que eu tava com os olhos lacrimejando. Porque é muito pesado, assim, muito foda. E toda vez que você lembra, assim, você contando a cena, eu já fiquei aqui arrepiado de novo, porque é muito tocante mesmo. E só quem viu sabe, né? Só quem viu como que o Oda construiu bem essa despedida. E foi uma despedida honrosa, né? Mas assim, todo mundo gosta do Merry, sabe? Então, se despedir dele foi triste. Mas necessário. E eu vou tentar seguir aqui em One Piece. Já aproveitando aí o gancho, One Piece é meu anime favorito, né? Meu nick, Sogeking, tem um porquê, né? Assim, eu gosto muito do Usopp. Assim como você mesmo falou, né, Seiji, lá no cast de Haikyuu, que você gosta de personagens fracos, eu também curto, assim, eu gosto de ver ele se superando e tal. E o Usopp, ele sempre foi isso, sabe? Eu sei que é fácil gostar do Zoro, é fácil gostar do Sanji, eles são, tipo, monstros e tal. Mas o Usopp, ele é aquele cara que ele tá ali brigando contra um monte de calamidades, né? Usando o termo aí de Wano. E ele é um cara normal, né? Então ele sempre tá se provando, mesmo ele mostrando muito medo, tipo, o medo dele não impede ele de seguir no bando, né? De seguir em frente. E todo o arco de Water 7 Enies Lobby é um arco muito pesado pra ele, porque ele sai do bando, ele briga com o Luffy, ele vira um exilado, só que aí ele vê toda a situação da Robin e ele fala, eu tenho que ajudar. E ele resolve ajudar, mas ele não consegue, ele não se sente digno de encarar o bando novamente por tudo que aconteceu. E aí ele resolve usar uma máscara, né, que é a máscara do Sogeking, pra ele poder se esconder, de fato, esconder a própria face que ele não sente digno, mas também pra ele sentir que ele não é ele mesmo, que ele precisa ganhar, ele precisa de um pouco mais de coragem, ele precisa de uma intervenção na personalidade dele, é algo bem complexo. Então, quando ele usa a máscara, ele é mais corajoso. É isso, né? E depois isso vai se desenvolvendo. E é o ápice disso, e pra mim, o melhor momento, sabe, de One Piece inteiro, é quando o bando inteiro se junta ali em cima da torre da torre do tribunal, né? Em frente à torre da justiça, esperando vir o trem do oceano para poder eles passarem. E eles estão lá enfileirados, a Robin diz que quer viver, que quer a ajuda do Luffy, toda aquela cena muito emocionante. Só que o Spanda fica falando, não, vocês vão enfrentar o governo mundial, vocês acham que vocês são quem? E ele aponta pra bandeira do governo mundial lá no topo. E o Luffy só vira e fala, Sogeking, queime aquela bandeira. E o Sogeking, ele nem pensa, sabe? Você fala, é muito foda. Quando ele só vira e fala, ok, essa aqui é a minha nova arma, o Pachinko, né? O seu nome é Kabuto. E ele solta lá o Firebird Star, certeiro. A gente tem aquela no anime, né? Tem aquela onda, né? De choque, assim, do fogo. E o Spanda não acreditando, e os caras da CP9, nossa, esses piratas são loucos, que não sei o quê. E, pô, ele só queimou uma bandeira, mas assim, tem uma representação dentro da história muito foda, do bando inteiro indo contra o mundo, contra todas as organizações, por tudo que eles lutam, né, pelos amigos deles e tal. Eu acho assim, toda vez que eu vejo, fico muito arrepiado. Tanto que eu tenho um quadro com essa cena aqui em casa, porque é muito foda. Cara, assim, Water 7 continua sendo o meu arco favorito. Cara, tem muitas coisas. Ele já é atípico porque você não tá lutando contra piratas, lutando contra a marinha, sabe? O grupo de assassinos da marinha. Porra, então eu tenho muita coisa boa. E esses momentos, cara, grandiosos, assim, de batalha, de luta e de despedida. Não, e a própria ideologia, assim, já com a batalha do Luffy com o Sop e tudo mais, questão de amizade, questão do Frank também, sabe? A tristeza dele, e a questão da Robin, né? Um arco muito bom.
É o ápice de One Piece ainda. Eu sei que tem gente que prefere Marineford, mas não dá não. Eu vou puxar mais um outro anime e não sei, acho que talvez você vai puxar também outra cena dele. Eu vou falar aqui de um anime que é excelente, todo mundo adora, ficou muito tempo lá no top 1 lá do My Anime List, agora não tá mais, tem uma fandom, a falar de Full Metal Alchemist. Tem uma cena lá, cara, que, assim, eu concordo com um monte de gente, meus amigos também, que ela é emblemática, ela é muito boa. Quando o Ed encontra o Al lá no portão do conhecimento. Lá pro episódio 26, mais ou menos, sabe? Brotherhood, né? Isso, no Brotherhood. O Ed, ele foi meio que puxado pra outra dimensão ali, quando eu tava lutando contra o Gluttony. E ele parou bem no portão, conhecimento dele. E assim, ele quer sair de lá. Quando ele vai sair de lá, ele dá as costas e ele encontra o irmão dele. Uau. Cara, o que tá acontecendo? Porque aconteceu, pra quem não conhece, Fullmetal Alchemist fala de um jovem alquimista, o Edward, né? Ele tentou transmutar a mãe dele, ele e o irmão dele, o Alphonse. Os dois juntos tentaram transmutar a mãe dele que já tinha morrido. E veio uma criatura estranha. Então, tentar com a alquimia não deu certo. Mas nessa brincadeira de tentar transmutar a mãe, o Ed, ele perdeu uma perna e o Alphonse perdeu o corpo todo. E aí ele, pra trazer a alma do irmão, ele sacrificou um dos braços e botou a alma numa armadura. A alma do irmão dele numa armadura. E aí eles vão nessa jornada. E assim, eles entram dentro desse espécie de portão ali, né, do conhecimento deles. Lá ele encontra o corpo do Alphonse. Tá ali. Não é o Alphonse, é um corpo dele. Todo já maltratado, muito magro, bem desnutrido. Mas aí ele consegue perceber. O corpo dele ainda existe. Posso pegá-lo de volta. E aí, só que ele é forçado a sair daquela região. O portão abriu e ele é puxado pra sair pra fora. Mas antes de fechar, ou na verdade o portão fechou, e ele abre a força. E ele fala pra esse corpo aí do Alphonse: eu volto. Eu voltarei. Eu sei que você existe. Me espere, me aguarde, Alphonse, né? Então ele achou uma esperança no jeito de poder normalizar o irmão dele de volta. Cara, aí é marcante esse momento, sabe? Tá bem na metade do anime. Metade não, desculpa, tá um pouco antes da metade, né? Mas é uma das reviravoltas, né, do anime, porque você encontra assim, ó. Putz, dá pra reverter a questão do Alphonse, que é uma das metas do Edward, né, que ele tava localizando. Doido pra tentar achar, sabe? Então é bom pra caramba essa cena. Sim, muito marcante, né? E eu acho legal porque até esse momento eles têm muitas derrotas, né? Toda vez que eles acham que eles estão perto de alguma coisa que pode dar certo pra eles reverterem a questão do Ed, a questão do Al, né? Eles batem na parede, né? Não, que não dá por causa disso. Tem todo o rolê, por exemplo, da Nina lá, que na verdade era uma farsa, né? Do Tucker, que também é uma cena pesadíssima, mas esse acho que é o primeiro momento de Fullmetal que você sente um pouco de esperança, que você fala, mano, eles estão tentando há tanto tempo e uma hora vai dar, sabe? Você não sabe quando, mas dá até aquela renovada pra você continuar assistindo, né? Uhum. Cara, então assim, ele é muito legal esse primeiro momento impactante, sabe? Tem vários outros momentos impactantes, mas esse aqui é um do que eu mais... Esse é um dos que eu gosto bastante. Cara, exatamente. Se você não viu Fullmetal, veja, porque Fullmetal, na minha modesta opinião, é um shonen praticamente perfeito, assim. Não tem muito o que tirar ali, é muito bem feito. Bom, eu queria falar de um outro shonen aqui, e de um shonen bem clássico, vou até pra variar um pouco, né? E uma cena que é logo no começo, então não é tão spoiler não, mas é uma cena que eu acho que me marcou muito e sempre vai me marcar toda vez que eu rever, principalmente ela no anime, né? No mangá tem o seu impacto, mas no anime é muito foda. Porque Yu Yu Hakusho, né? Quem já viu Yu Yu Hakusho sabe que o Yusuke morre no primeiro episódio, atropelado, né? Salvando uma criança que se ele não salvasse, a criança não ia nem se arranhar. Mas aí, o que acontece, né? Tem todo um rolê pro Yusuke poder voltar à vida, né? Porque ele na verdade, não era esperado a morte dele. E aí, o pessoal do mundo espiritual vira e fala, ó, não tem espaço pra você, cara. E aí, ele faz lá umas tarefas pra ele poder ver se volta ou não. Mas ele mesmo não tá muito afim de voltar, né? Ele acha que ele era só um peso na Terra, que ninguém ligava pra ele e tudo mais. Só que ele começa o fantasma, né, do Yusuke, começa a ver as reações em relação à morte dele, né? Da Keiko, né, que é a menina ali que ele ficava importunando, que acaba sendo meio que o par romântico dele. Mas a que mais o surpreende, e eu acho que é a mais pesada, assim, pra mim, e que me marca muito a cena, é o Kuwabara. O Kuwabara, ele era o rival do Yusuke, né? Os dois viviam brigando, o Kuwabara sempre perdia e sempre ia lá desafiar ele. E mesmo assim, né, ficava ali naquela relação ali deles, assim, eles não eram tão próximos, eles eram só rivais ali, dois brigões.
E quando o Quabra sabe da morte, ele invade o velório do Yusuke, gritando, né? Yusuke, seu covarde, por que você foi? Volta aqui pra brigar comigo. E os amigos do Quabra tentando tirar ele, e ele incontrolável, assim, ele, pô, não aceito que você foi embora. E o Yusuke fica muito comovido, e eu fico muito comovido vendo, cara, assim, é uma cena que me deixa... que eu já chorei vendo essa cena, porque eu acho muito foda, assim, a construção de o que vai ser uma puta amizade durante toda a história do anime. E de dar um sentido pro Yusuke dele falar, pô, realmente tem gente que gosta de mim, eu talvez seja uma pessoa melhor ou mais querida do que eu pensava que eu fosse, sabe? Então eu acho a cena muito forte, muito pesada, a cena triste ali, mas ela parece até cômica, mas é um cômico com uma emoção ali muito forte, então me pega muito. Essa primeira cena é muito triste, né? Não, assim, tá, ele morreu de fato, ficou surpreso, o protagonista já morre, mas toda a questão do velório, né? Ele dizendo assim, não, ninguém se preocupa comigo, pode me levar mesmo, e aí demonstra no velório como tem pessoas que se importam com ele. Aquele pensamento que você pensa assim, você só descobre quem realmente se importa com você na sua morte. É meio que isso, cara. E assim, é meio triste pensar nisso. Ele vendo a mãe dele chorando pela morte dele, achando que ela não ligava pra ele. Mas ela se importa, sim. Os amigos, né? Até o rival, cara. Até o professor, que achava que brigava muito com ele. Então, esse primeiro episódio também me impactou bastante quando eu vi lá na manchete, lá antigamente. E aí eu revi de novo na Cartoon. Putz, cara, continua triste pra caramba na minha mente. É muito clássico, né? E assim, eu acho que é um ingrediente ali que faz você querer ver o resto, sabe? Tipo, de você falar, porra, isso aqui já começa bom, sabe? Não é uma coisa que eu vou precisar ver muita coisa pra entender por que vale a pena ver. Não, ali já você mostra ali umas relações muito fortes dos personagens. Então me marcou muito. Pegar um outro anime que eu gosto bastante, Maluco Louco, mas que ele tem uma cena forte, impactante pra mim, mas eu ainda gosto muito desse anime. Eu vou falar do Tengen Toppa Gurren Lagann. E a cena do Kamina. A cena do Kamina é a despedida dele. Isso é um spoiler, isso. É o spoiler, né? É o spoiler. Tengen Toppa Gurren Lagann é um anime da Gainax, saudosa Gainax, que nos deixou recentemente. Mas assim, na época maluca dele, que gerou esse anime, o Tengen Toppa Gurren Lagann, que mostra assim que existia a humanidade. A humanidade, ela tá muito ruim, muito mal. Tá numa época meio futurista, bem na frente, em que os humanos estão escondidos no subterrâneo. E lá tem o jovem garoto protagonista, o Simon. E ele tem um cara mais velho, um amigão dele, que ele chama de irmão mais velho, que é o Kamina. E o Kamina é aquele protagonista que ele não tá feliz de ficar no subterrâneo. Ele não quer. Ele acha que o destino da humanidade é ficar lá na superfície. Mas todo mundo fala, nossa, tem que ficar no subterrâneo. Porque é assim que está a vida da humanidade. Lá eles encontram um robozinho. Cara, e nesse robô eles conseguem sair lá pra superfície. E lá tem altas aventuras. E ainda juntam um outro robozão. E aí eles conseguem fazer um gatai, um juntamento, né? E a gente tem o Gurren Lagann. E aí a gente tem o robô lutando contra criaturas bestas e eles derrotando todo mundo. E a gente vê a personalidade que o Kamina, ele é um protagonista mesmo, bem protagonista. É o cara que tem a força, o espírito da vontade de luta, quer batalhar, sabe? Acredita em mim porque eu acredito em você. Sabe, ele não desiste. E o Simon é aquele garoto mais triste, não é tão confiante, mas é o Kamina que leva a confiança pra ele e ele se torna mais autoconfiante por causa disso, por causa do Kamina. E aí tem uma cena que no meio do anime tem uma batalha difícil, complicada, contra um inimigo muito difícil. Eles conseguem, de uma certa forma, vencer a batalha com um sacrifício, né? O Kamina morre. Isso é spoiler. Então, assim, é triste porque você perde o protagonista, o maior dos protagonistas desse anime. E só pro Simon. O Simon, ele é um coitado, né? Assim, ele é um coitado, mas que pensa assim, é outro protagonista, mas ele tá em baixa, mas ele quer levantar. Aquela jornada mais do herói em cima dele. Mas você tem o outro que é mais a estrela própria, ele brilha tudo, né? E a gente tem que se despedir dele. Cara, de uma forma triste ainda. Com todos os amigos que ele ajudou a juntar.
E aí a gente perde, né? Numa cena muito triste, chuva acontecendo, o jeito que ele se despediu. E a gente tem que continuar o anime sem ele agora. É um ponto de virada nesse anime, e assim. É interessante. Não é dos que eu mais gosto, né? Eu gostava mais das cenas do Kamina, quando ele tava lá. Mas depois o anime acaba ficando de uma forma maluca também, aumenta mais a maluquice quando eles vão pro espaço. Mas enfim, né? Isso já é outra história. Já é outra história. Cara, eu vi faz muito tempo, Tengen Toppa, e eu acho que a parada dessa cena é justamente pelo imprevisibilidade, porque é o que você falou, o Kamina, ele é o estereótipo do herói. O Kamina, ele é aquele cara, ele é o líder foda, não sei o que, carrega todo mundo. Então, e o Simon não, o Simon ele é um side character, né, um personagem ali coadjuvante. Então você nunca espera, nunca, assim, tanto que eu não lembro de uma outra obra que teve uma mudança assim tão drástica, de você perder o protagonista principal, perder mesmo, ele morrer, e quem assume a história é o personagem ali que parecia um coadjuvante, que é mais inexpressivo, tipo, não é tão carismático e tal. Então é um choque, né? Eu lembro quando eu vi a primeira vez, assim, eu falei, não, cara, é sério? Tanto que você fica alguns episódios, se isso foi acontecer isso contigo, você fica alguns episódios esperando que vão dar algum jeito do Kamina voltar, sei lá, algum Deus Ex Machina, porque não fazia sentido. Então é um baque. Você fala, caramba, sério que o autor teve a coragem de fazer isso? Eu acho que isso acaba marcando muito essa parte da história. Com certeza, marcou pra mim, cara. Assim, eu tomei um choque, cara, quando isso aconteceu. Mas é muito legal. Assim, é um anime bem doido, sabe? Mas eu recomendo a galera ver. Hoje em dia eu não vejo a galera falando tanto de Tengen Toppa, então você tem vontade de ver um anime aí diferente, loucão, com uns mecha, um visual da hora, Tengen Toppa é bacana. Assim, cara, quando você usa uma galáxia como Shuriken, cara, isso é maluquice, totalmente. Então, isso aí bom, já viram o nível, né? Bom, galera, o próximo que eu vou falar, eu vou sair um pouco dos shonens agora, e eu vou falar de um anime que é um anime muito, muito importante pra mim, que também não é um anime muito falado hoje em dia, e a cena é uma cena até comum, mas que me marcou muito na época que eu vi, e eu já revi algumas vezes esse anime, por como eu me identificava com aquela cena. O anime é Beck, pra quem não conhece, Mongolian Chop Squad, né, tem esse subtítulo aí, que é um anime de música de uma banda de rock, né, na verdade de uns adolescentes que estão montando uma banda de rock, principalmente o protagonista, que ele é um carinha que ele começa a gostar de música, aprender a tocar e tal, e vai conhecendo pessoas que estão naquele meio. E o Koyuki, né, que é o protagonista, ele é totalmente reservado, ele sofre bullying, ele é bem na dele ali, quietão. Então ele tá começando a tentar sair daquilo, sabe? E aparece a Mahou, que é aquela menina, por um adolescente, assim, aquela menina dos sonhos, que ela é toda bonitona e toda extrovertida, ela é uma menina pra frente, ela fala, ela se comunica, ela tá em todo lugar, ela faz o que dá na telha, ela é, assim, meio que um ideal de menina ali pro Koyuki. Então ele, obviamente, fica apaixonado por ela ali logo de início. E tem a cena na qual, por algumas coincidências ali, ele acaba numa quermesse logo no começo do anime, assim, episódio 6, não sei, é bem no começo. Ele vai numa quermesse, ele tá aprendendo a tocar guitarra e ele acaba, violão, guitarra e tal, ele acaba tendo que tocar uma música de uma banda fictícia dos anos 50, 60 ali, inspirada em Beatles, né? Ele faz meio que um cover lá, com o senhor que tá ensinando ele a tocar. E aí a Mahou vai cantar com ele. Então tem todo aquele rolê de ele finalmente estar se apresentando ao mundo cantando essa música, que é a Follow Me, que é uma música muito legal, e ela cantando junto com ele. Então ele tá realizando um sonho de poder se abrir, sabe? De poder ser ele mesmo, ao mesmo tempo que ele tá fazendo isso do lado da menina que ele gosta, da menina que ele admira, e ela tá dando ali uma força pra ele, porque ele tá todo nervoso, então no começo ele quase não consegue cantar, mas aí quando ele se solta, ele vai e canta e manda muito bem, e todo mundo adora o show. Então a cena do amigo dele passando e vê a menina Mahou com a camisa que ele gosta, que ela pegou emprestado. Então tem toda a cena de autoafirmação ali do cara que ele era um perdedor, né? Eu acho que pra quem foi um adolescente mais recluso, não sei o que é o meu caso, é uma cena muito impactante de você falar, pô, ele tá ali se desenvolvendo, sabe? Ele tá se tornando o que ele quer ser, ele tá se desprendendo das coisas que faziam ele ser aquele cara fechado. Então eu gosto muito dessa cena, é uma cena muito marcante, não é a cena mais importante de Beck tem outras cenas muito marcantes também, é um anime muito bom. O mangá eu não li, tenho que ler pra ver o final da história, mas essa em específico me marca muito, acho que pela relação que eu fiz na época, quando que eu vi também, final da adolescência. Então eu me identifiquei muito no Koyuki naquela época. Assim, cara, essa música, assim, esse momento é bom pra caramba, né? Porque Beck já é um anime bom. Ele é uma boa referência de anime musical, né? Que a gente fala de uma banda de rock.
Então, e tem vários momentos, ainda mais no festival ali, cara, tem tocando também, de músicas sendo tocadas, exibidas, momentos impactantes pros protagonistas que vão crescendo, principalmente o Koyuki. Koyuki, que era aquele cara que era um típico aluno japonês, ok, não tinha nenhuma ambição de vida, encontrou toda essa questão aqui da música, da banda, descobriu que ele tem talento, e aí ele decidiu seguir a vida dele. Vai ser difícil, super calços, né, pra encarar uma vida mais adulta no final, mas ele vai ter independência dele, no fim das contas. Vai deixar ele ter aquela vida monótona, o marasmo. É um anime até que revelador. Quem nunca teve vontade de ter uma banda, ainda mais depois de assistir esse anime. Eu já vi várias pessoas assim. É bom, cara. E essa cena também é impactante. Impactante. E a trilha do anime é muito boa, não é só essa música não. Tem muita música boa em back. Assistam. Vão atrás. E a próxima, que cena? Cara, assim, eu vou falar de um anime até que tá em alta ainda. Já acabou, né? Mas assim, ele é muito bom, qualidade excelente de animação, mas tem um episódio que é referência. A gente já falou muito dele, mas vou continuar falando. É o Demon Slayer, sabe? Tem o episódio 19 dele. O episódio 19 dele é excelente. É quando a gente vê o Tanjiro usando a técnica dele de respiração do fogo. Sim, por quê? Porque ele usa a respiração de água, né? A técnica dele. Mas botaram tanta qualidade nesse episódio, mas demais, mas muita. Ele tentando lutar contra o inimigo, ele não consegue só com as próprias técnicas que ele conhece e treinou. E aí ele usa uma nova técnica, só que agora um elemento oposto do fogo, cara. Assim, foi impressionante esse momento. Foi forte pra caramba, assim, eu gosto muito dessa cena. Eu gosto muito desse episódio também. E assim, é um bom episódio. E o anime, ele continua em alta. Essa temporada recente tá uma encheção de linguiça. Eu esperava disso, né? Por causa do treinamento do Hashiro. Mas ainda é um ótimo anime. Sim, eu vou dizer que a primeira vez que eu vi, eu achei meio ex-máquina o Hinokami Kagura. Mas é mesmo. Então, ele é, mas ele não é tanto quanto parece da primeira vez, né? Ele fica lembrando do pai dele no meio da batalha. Assim, meu pai, ele usava uma respiração do fogo, então vamos usar, pronto. Sim, mas assim, quando tem a explicação de que o pai dele conheceu o carinha, o pai dele não, o ancestral dele, né, conheceu o carinha que era o da respiração original e tal, você aceita. Eu aceitei, assim, é um ex-máquina, mas é um ex-máquinazinho ali, mais leve, dá pra passar aquele paninho, né, de boa. Mas o episódio é muito bom, até porque é muito focado na questão do laço fraterno, né, dele com a Nezuko. Acho que é ali onde realmente eles têm esse negócio, lógico, desde o começo, né, porque ela é a irmã que sobra, não sei o que, e ele vira um caçador por causa dela, mas eu acho que ali é o ponto onde tem essa reafirmação e aquela coisa dele fala, não importa o que aconteça, sabe, eu vou tirar poderes que talvez eu nem sabia que eu tinha pra poder te defender. E a animação é muito bonita, sabe? A host também do episódio e tal. E todo o rolê justamente do oponente buscar tudo que... O Tanjiro perdeu tudo, mas o oponente, ele quer exatamente a única coisa que sobrou pro Tanjiro, né? Que é a irmã dele. É muito simbólico, é muito foda, e eu acho que é o momento onde muita gente fica presa em Demon Slayer, sabe? É o momento que você fala, pô, realmente, esse tal de Demon Slayer aqui é bom, acho que eu vou seguir acompanhando. E pra mim foi isso, né? Eu tava vendo ali, tava achando legal, mas não tava me impactando tanto, e a partir do 19 foi onde eu falei, realmente isso aqui é uma coisa que tem por que fazer tanto sucesso, né? Não é um sucesso do nada. Então é muito bom mesmo. Exatamente. Seguindo pro meu último aqui, fiquei pensando bastante em qual colocar. Tem algumas opções, talvez se vocês gostarem, digam lá nas nossas redes sociais que a gente pode fazer uma parte 2, né? Não dá pra falar tudo agora porque tem muita cena boa em anime. Mas eu vou pegar um anime óbvio, assim, um anime que todo mundo viu, mas porque eu acho que essa cena tem muita representação, assim, em coisas que eu gosto, que eu acredito. Que é o Naruto, né? Narutinho, todo mundo já viu, quem não viu deveria ter visto. Rock Lee e Gaara. Cara, acho que todo mundo ama a luta do Rock Lee e do Gaara. Muita gente fala que é a melhor luta de Naruto. E fala com razão, assim. Lógico que tem outras lutas muito boas, mas essa em específico ela tem muito peso. E eu gosto muito do final em específico, sabe? O Rock Lee, vamos ser sinceros, o Rock Lee, ele dá uma surra no Gaara, ele humilha o Gaara, porque o Gaara, ele é o cara que ele tem lá aquele buff
ultrapelão do Shukaku, com aquela areia do caralho. Ele é um cara intocável, não sei o que, ele se protege em todas as direções. O Rock Lee é só um cara que tem taijutsu. Tipo, ele não pode usar ninjutsu, não pode usar genjutsu, e ele virou o mestre do taijutsu, porque ele é o mestre do esforço, né? Ele é o cara da dedicação, ele é o cara que ele precisa fazer tudo 3 vezes mais, 10 vezes mais, pra poder se equiparar a galera que é normal nesse mundo. E mesmo assim ele consegue, e ele consegue provar o seu valor. Então, ele ali, inconsciente, em pé, querendo ainda lutar, e o Guy tendo que parar ele, o Guy emocionado, falando, não, você já mostrou que você é um ninja de verdade, que você tem o seu valor, não sei o que. Mano, o ser humano que não se arrepia com aquilo, tá morto por dentro, cara. Porque é muito foda. E eu acho que o Rock Lee acaba sendo uma inspiração, pô, de você ir atrás do que você quer, apesar das dificuldades, sabe? Então eu gosto muito do Rock Lee, meu personagem favorito de Naruto, e muito por esse final dessa luta. Ele não ganha, mas moralmente a vitória é dele. Essa cena é muito boa, ainda mais se você botar Linkin Park ainda. É, essencial. E praticamente a MV aí que tocava música do Linkin Park ajudou a trazer um monte de gente pra ver Naruto. Eu tenho certeza absoluta. Cara, eu sou um deles. Cara, eu vi essa cena aí e eu fiquei curioso pra ver Naruto. Isso, a cena tem mais de 14 anos, eu acho, cara. O AMV tem, por aí. O AMV tem. Então assim, cara, é uma cena muito legal de batalha. Eu gosto. Não é o meu momento favorito, mas é muito... Quem quer começar a ver Naruto, ó, se impacta por essa cena. Pô, e ele tirando os pezinhos, a hora que ele... Você fala, não, né? Isso é um clichê, né? Mas assim, cara, é um clichê, mas é um clichê usado no momento certo, sabe? Tipo, aquele que você fala, pô... Não é nem minha forma final, então, é ali. E, pô, beleza, ele dá o sangue, tá pau a pau com o Gaara, mas aí ele vê que ele não tá conseguindo e vai lá, não, beleza, vou ter que tirar isso aqui. Pô, e quando ele tira, é clichê? Mas é muito satisfatório, sabe? Você fala, mano, calma aí, ele não é só isso. É muito bom, muito bom. Bom, minha última cena marcante, só vou fazer umas menções honrosas aqui, de alguns animes que eu gosto muito, tipo o final de 86, vocês devam ver, é muito relaxante. O final de Cowboy Bebop, também é triste. E o final de Anohana, lágrimas pra caramba. Chore se você chorou. Mas eu vou falar do final de Code Geass. É legal, triste, mas é legal. Teve um filme que mostrou a continuação, como seria, de fato, né? Tentou salvar o final. Code Geass, a gente falou do Lelouch, que ele criou uma personalidade, né? O misteriosa, o Zero. Tudo pra tentar derrubar todo o império ali que tava tomando conta ali do Japão e do mundo. E no fim ele consegue matar o imperador, que é o pai dele, que ele tem raiva do pai dele, porque ele mandou matar a mãe dele e tudo mais, e a família dele. E ele ganhou um poder, né, com a Sichu, de poder controlar, dar ordens, né. E no fim, assim, ele conseguiu ter o controle e o domínio de tudo, só que tem um problema, né, a questão. Você derrubou tudo, mas você vai criar um ciclo de ódio, porque o ciclo de ódio já existia pra todo mundo, você só agora tá redirecionando. Qual a estratégia que ele vai fazer? Eu vou fazer o seguinte, existe ódio pra tudo que é canto, por causa da sociedade, é cercada de ódio. Eu vou fazer o seguinte, todas as pessoas agora vão me odiar, porque eu vou ser o inimigo da humanidade. E ele se tornou o inimigo da humanidade. E todas as pessoas odiaram ele. E a cena final tem um herói, e esse herói vai lá e vai derrotá-lo, o vilão. E foi isso que aconteceu. O Suzaku apareceu. O Suzaku, na verdade, com a personalidade do Zero, que ele é o herói. E o Zero foi lá e derrotou o Lelouch. Como? Matando o Lelouch. De fato, matando ele. E a irmã dele, do Lelouch, que tava com uma lavagem cerebral, alguma coisa assim, que tava com raiva do irmão, acaba percebendo que é o irmão mesmo, se livra um pouco dessa lavagem cerebral. Como é que ela tava, não sei, ou a forma de pensar dela. Enfim, e ela fica triste, vendo a despedida do Lelouch. Mas assim, foi um momento triste, que eu gostava bastante desse anime. Vi ele se despedindo. Como eu disse, teve um filme e uma sequência de filmes antes do lançamento do filme, pra tentar recontar esse final e mostrar o Lelouch vivo. Mas a partir daquele anime, ele já tinha morrido. E foi um momento triste, porque é um anime muito bom. Anime bom, a segunda temporada começa um pouco estranha, mas a forma que ela foi conduzida, foi planejada, mostrando um personagem que é carismático, cativante, todo mundo conhece. Então deu aquela tristeza. Eu admito que eu não lembro com muitos detalhes Code Geass. Eu vi faz muito tempo, mas foi um anime que eu gostei muito na época também. Eu lembro do final, a morte, mas não lembrava de tantos detalhes. Eu acho que toda a jornada do Lelouch faz você não querer aquilo, mas ao mesmo tempo é muito, muito bem feito como ele constrói o mundo para aquilo ser uma solução, a única solução.
É o que você falou, do ciclo de ódio, não sei o que e tudo mais. Então eu não acho o final ruim, acho ele impactante. Eu entendo não gostar por... Tipo, não tô dizendo que você não gosta, mas eu entendo a pessoa que não gosta porque, pô, gosta do Lelouch, não sei o quê, mas acho que fica uma mensagem interessante considerando tudo que a história conta. De, tipo, pô, ele teve que fazer isso. É impactante porque ele é um ótimo personagem. Ele é meio que um Kira, né? Pra quem não viu, ele é tipo um Kira. Só que ele é um Kira que não se corrompe, na verdade. Ele faz isso pra não se corromper, né? Eu diria. Acaba que que você nem acabou citando, o Suzaku, que é o cara que mata ele era amigo dele, né? Ele acaba tendo que morrer na mão do próprio amigo pra poder não perpetuar aquele ciclo de ódio. Então, eu acho que é muito bem feito, assim, é marcante, justamente porque o personagem é bom. O personagem é um personagem que todo mundo gosta, quando você vê, né, Code Geass, todo mundo gosta, e acaba dessa forma. Eu só queria fazer uma menção honrosa aqui de uma cena de Code Geass, que agora eu quero lembrar o nome da menina e eu não lembro. Aquela do cabelo rosa, quando o Lelouch, sem querer, dá uma ordem pra ela. Aquela cena também eu acho muito foda. Você lembra que ele, sem querer, manda a menina matar um monte de gente? Ah, a princesa ali, né? A princesa, que eu não vou lembrar o nome dela, que ela é boazinha e tal. Esqueci o nome dela. Mas aquela cena também é muito foda. Bom, galera, esse foi o nosso cast de hoje. A gente, lá do Subará Show, tem um monte de outros casts que você pode ouvir lá no nosso Spotify, nas nossas plataformas, de vários desses animes que a gente citou, e muitos outros também. Não esqueçam de deixar ali as suas estrelinhas no Spotify, seguir a gente nas redes sociais, entrar lá no nosso Discord para falar sobre esse episódio, sobre outros episódios que você gostou, outras coisas que você queira falar com a gente, ou nas redes sociais também. Conversem lá conosco, com a nossa comunidade. E é isso. Obrigado por ouvir até aqui. Esse seja um recado final pra galera? Assistam animes, gente, mas sem exageros. Sem exageros. É isso aí, galera. Valeu por ouvir. Até a próxima.